É um prazer extraordinário. Eu não tenho palavra. Eu queria ficar longe. Sai na foto. Eu queria ficar longe. Porque é uma emoção tão grande. Num coração tão novinho que está, né? Coração começando a vida ainda que está o meu. E ter tanta emoção tão forte. Ainda hoje, irmão, nesse dia tão especial para mim, foi um dia que Deus do céu quebrou um grande jugo na minha vida. Foi nesse dia. Deus tinha falado comigo que tinha que consagrar esse homem. Mas ele com 20 anos, irmãos, solteiro, consagrar pastor. E eu toda a vida, irmãos, eu tenho muito zelo pelo testemunho do cristão. Eu disse, esse homem não vai testemunhar não, Jesus. E eu não vou consagrar. A pastor, sem passar por diaconado, nem por presbitério. Não vou consagrar. Mas, irmão, não adianta. Não adianta o mundo inteiro querer passar diante da vontade de Deus. Porque não adianta mesmo. Não tem jeito. Quando Deus chama, Deus chama. Deus chamou para uma devida obra, pode abrir mão. Que ninguém pode impedir. É por isso que ele disse bem o profeta Isaías, agindo Deus, quem impedirá? E o tema foi grande, eu e Cristo, mas sempre o vencedor é Ele. E hoje tem 20 anos, irmãos, que foi derramado esse azeite consagrado sobre este homem, que hoje está aniversariando seus 20 anos de pastorado. E para a glória eterna de Deus, Deus faz ao contrário do que você está pensando e querendo. Aos seus olhos vai fazer tudo errado. Não é aquilo que você quer. Mas Deus sabe como está trabalhando em cada vida. Como Ele trabalha. O trabalhar de Cristo, nós não entendemos. Como nós vamos entender? Se Ele é tão alto e tão poderoso, coitadinho de nós, né? Como nós vamos entender? E foi esse chamado. Quando nós olhamos aqui no livro de Jeremias, irmão, no capítulo 1, ainda hoje eu quero dizer assim mais, antes de ler a palavra. O amor derramado em nosso coração faz com que hoje a doutora Celi, a delegada, que tem uma história entre eu e ela. Ela era uma garota, hoje nem é garota ainda. Mas tem quantos anos que nós conhecemos, você? 40? Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Que eu conheci essa menina, uma jovenzinha. E aí tem uma história. Ela é delegada, para mim nunca foi. É aquela sede antes. É a doutora Celi. A Maria Antônia, que hoje está aqui. Levanta a mãozinha, Maria Antônia. Olha aí. E meus netinhos, cadê meus netos? Aí está o Douglas. Aqui, está aqui. E tem um bisnetinho também que veio comigo aqui, ó. Por isso que eu vou voltar hoje, porque ele trabalha amanhã. E estuda. E ele veio comigo. É meu xodó, é o xodó. Irmão, eu não posso falar de xodó entre neto e bisneto, porque todos são iguais. Mas ele é mais ousado, né? E aqui Jeremias capítulo 1, versículo 5, vamos ler uma chamada de Cristo na vida de um homem que ele também não esperava. Jeremias não esperava que ele tinha aquela... Irmãos, que caminhada do profeta Jeremias, hein? Mas ele não sabia.
disse assim, e antes que te formasse no ventre, foi quando ele chamou. Nós vamos ler o 4. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes a chamada de Cristo na vida do homem. Meu Deus, Ele é o mesmo. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre. Que foi que Cristo fez, irmãos? Santificou. E as nações, que responsabilidade. Eu te dei por profeta. Irmãos, quando eu olho para Jesus Cristo e olho para mim, minha pequeninez, tão pequena, mas tão pequena, eu falo para Jesus sempre, mas para que tu me quer? Por que tu me quis? Não tem cabimento aos meus olhos. Mas ele chamou esse rapaz, e Jeremias disse para ele, mas o Senhor me disse, aliás, não sei, eu falei com o 5, no 6. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança. Porque onde quiser que eu te enviar, irás. E tudo, isso é profundo, isso é muito forte. Quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Para te livrar, diz o Senhor, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou na minha boca e me disse o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações. Deus seja louvado, eterno Pai celestial. Nós lemos a tua palavra, mas nós queremos, Espírito de Deus, que tu faz o povo entender. O teu povo, Pai, que está com o ouvido atento, com o seu coração rasgado. Tu diz que na tua presença nós não rasgasse a nossa roupa, mas rasgasse o nosso coração. Um coração rasgado, esfarelado, só para Deus. Só para Deus. E Deus pega esses farelos, esses pedaços de coração, e ajunta nas suas mãos, meu Deus, e ajunta nas suas mãos, e segura nas suas mãos, porque o Senhor diz que não despreza um coração quebrantado. Um coração que se rasgou, se quebrou, diante do grande Redentor. Pelo amor do nome de Jesus, abençoa a tua casa. Abençoa cada um que está nos ouvindo. A tua palavra fica morando, como martelo batendo no coraçãozinho nosso. Como martelo batendo em nosso coração. Quem está batendo? Jesus Cristo. Lembrando daquela palavra que ele disse em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 1. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e vou para a mesa com ele. Você há. Esse Cristo amigo, esse Cristo verdadeiro, esse Cristo Pai da eternidade, esse Cristo que está aqui, pelo amor do nome eterno, nos abençoa.
Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para ele? A ele a glória e a honra. A ele a majestade e o poder. Irmão, mas essa chamada daquele jovem, nós não sabemos quantos anos ele tinha, né, pastor? Quantos anos mais ou menos, Jeremias? Era um jovenzinho, ele falou assim, ele disse assim, eu não sei falar. O que é que eu vou fazer? Irmão, quando Cristo me chamou, não foi diferente para mim. Eu falei, Jesus, que vergonha para mim. Como é que eu vou falar? De que jeito? Eu não assino meu nome, analfabeta, total analfabeta. Jesus chama para a obra, mas como? De que jeito, irmãos? Como para isso? Falei, não vou não. Não vou. Tanta gente, tanto doutor, tanta gente. O que é que eu vou fazer lá? Fiz igual a Jeremias. E você disse assim, não, minha filha, não estou te chamando porque você sabe ou não deixa de saber. Eu estou te chamando porque eu sei. Eu uso quem eu quero. Eu uso quem eu chamo. E acabou. E foi assim na vida de Jeremias. Jeremias deu aquela desculpa esfarrapada, irmãos. Ele diz, olha, não adianta. Você estava no ventre, irmão, eu gosto muito disso. Pensa como eu gosto. No Salmo 139, no versículo 16 e 17, está assim. Você estava no ventre da sua mãe, eu já estava medindo o tamanho dos seus ossos e escrevendo no livro. Olha o zelo de Deus. Lá em Gênesis capítulo 20, versículo 4, em Êxodo, ele disse, eu sou Deus. E sou Deus zeloso. Este Deus zeloso, esse Deus maravilhoso, esse Deus salvador, esse Deus que cura, que liberta, que enriquece e que nos dá vida com abundância, é o seu, é o meu, é o nosso. Esse é o Deus, Deus das maravilhas. E ele disse a Jeremias, o que diz para Olívia, você vai onde eu te mandar. Você vai fazer o que eu quero que você faça. Eu vou pôr as palavras na tua boca, irmãos do céu. Olha a riqueza. Olha a riqueza eterna. Olha a riqueza divina. Olha a riqueza poderosa que Cristo do céu nos dá. Passo trancos e barrancos na terra. Você pensa que você está aqui para receber uma pétala de rosa, um rebanho de pétala de rosa? Nós estamos aqui para ser provado. Cristo chamou nós, foi para ser, quando nós era para a vida dele, para a vida do próprio Cristo, que é o nosso modelo. Quando o povo vai se queixar, chorar, ai, pastora, você sabe, filho, o que é que tem? Não, mas o mundo está acabando. Você olhou para a cruz? Você olhou para a cruz? Você já viu em 53 de Isaías, que ele era desprezado, e que dele não fizemos caso algum. Era desprezado, onde os homens escondiam o rosto para não olhar para ele. Irmãos, nós quer coroa de pétala. Não vai ter não, minha filha. É de espinho. Você só quer coroa de pétala aqui? A coroa de pétala está lá na glória. Um dia Deus me arrebatou, irmãos. Eu não gosto nem de contar essas coisas. Me levou, fez duas, levou uma, deixou outra no culto. Eu gosto do culto. Eu sou gamada por culto. Eu não quero perder culto. Eu quero estar na igreja adorando. A senhora está doente? Não, eu vou para a igreja assim mesmo. Ele disse, mas a senhora não está cansada? Não estou cansada não, porque ele chamou o moço cansado para descansar. Quem conhece Deus, quem quer conhecer Deus, se esforça. Toma as forças. Diz que o reino do céu é tomado as forças.
Você fica aí, não vai. Tem que subir, tem que ir. É a caminhada. É a caminhada. E quando ele chamou Jeremias, foi como ele chamou o pastor Júnior. Você, na barriga da mãe, Deus falou comigo, olha lá. É o menino. É meu. Você vai... A mãe estava afastada de Deus, irmãos, está até dançando lambada. Com ele na barriga. E Deus falando comigo, ó, é meu, é mundial e está em suas mãos. Olha que responsabilidade, irmãos. Olha, por isso Jeremias queria correr. Jeremias não tinha razão? Tinha. Olhando para Jeremias, Jeremias tinha toda a razão. Mas olhando para Deus, a chamada de Deus, que quando Ele chama, ninguém escapa. Vai se fazer escapar das mãos de Deus. Veja se você sai, consegue sair. Ele te desce para a casa do oleiro. Ele te desce lá para a casa do oleiro e agora amassar o barro. E se o vaso quebrar, não tem importância. Ele pega aquele mesmo barro e faz outro vaso. Mas não desiste. Eu gosto de Deus. Mas eu gosto de Deus. Eu gosto tanto de Deus que eu falo com ele. Eu gosto muito. Gosto de Deus. Porque, irmãos, quando Ele chama. A coisa é séria. E foi isso que aconteceu com Jeremias. Jeremias deu um ângulo aqui. Começou a se queixar. Não. Você vai fazer minha obra. Você vai onde eu mandar. Onde eu te mandar, você vai. Não adianta você querer escapar. Você pode correr. Esconder dos olhos do pastor. Fazer o que quiser lá fora. Mas dos olhos de Deus, ninguém. O Salmo 39, versículo 7, de Salmo 139, a palavra está assim: para onde iremos nós da tua presença? E para onde fugiremos da tua face? Se eu subir o céu, lá tu está. E se eu descer para o céu da terra, tu está também. Não adianta. Então eu quero ser fiel, me entreguei para ser fiel. Porque não adianta ser meio crente e meio do mundo. Não dá. Você vai fazer um bolo e uma massa só. Não é duas massas. Então, meu irmão, você é esse chamado. Você é essa chamada. Cristo te chamou. Filha, e se entregue, viu? Se entregue. Que não adianta dar uma desculpinha, não, que não adianta. E aí Jeremias fez isso, mas ele disse assim: não temas diante deles, oh irmãos. Olha que palavra. Não tenha medo, Jeremias, do povo que se levantar contra você. Não tenha medo deles. Porque eu sou contigo. Você, esse Jeremias, você é essa Jeremias. Não temas, Deus é contigo. Deus é contigo. E aí, irmãos, aconteceu que eu tive que consagrar esse Jeremias. Porque, por mais que eu diga que eu não ia consagrar mesmo, mas chegou um homem, um dia na loja dele, Deus mandou eu descer da minha casa. Desce da tua casa e vai lá na loja do teu neto. E eu desci. Era uma distância, mas desci. Cheguei lá, ele botou um banquinho, a minha avó, senta aqui. Eu sentei, entrou um homem pela porta da loja. Um homem estranho. E disse assim, eu estava orando madrugada, deu o nome dele. E falou, eu sou gerente da casa de recuperação de Ourinhos. Eu estava orando madrugada. Deus me mostrou a senhora e mostrou esse moço. E disse que a consagração desse moço está nas suas mãos. Doutora Celi, eu desmaiei. Eu levantei, deixei aquele homem conversando e subi para minha casa. Meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia. Quando eu cheguei na minha casa, pouco ele chegou, fechou a loja e foi. Vó, me consagra. É, meu filho, é. Vou consagrar. Fazer o quê?
Irmãos, é uma chamada. Aos nossos olhos, irmão, pode nós achar tudo errado. Mas se os olhos de Deus estiver certo, para Ele está certo. É nós que está achando errado, mas Deus achou certo. Baixa a cabeça. E segue. E segue. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aqui você vai passar por trancos e barrancos, como eu já falei. Cristo passou, nós não somos melhor. Mas Ele está conosco em todo o tempo. Em todo o tempo Ele está conosco. Em todo o tempo. Vocês sabem que eu sou uma mulher que já passei por tantas coisas, que eu sou tão feliz, mas eu sou a mulher mais feliz, eu sou tão feliz, que eu vivo numa alegria, num espaço de vida, numa alegria. E o povo pergunta, a senhora tem tristeza? Não. A senhora tem mau humor? O que é isso? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos ser um pouco cabeça erguida, porque em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 13, aliás, no versículo 12, ele diz que nós somos cabeça e não somos rabo. Estamos em cima e não estamos embaixo. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Bendito é o nome eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje esse querido homem, vocês têm para a glória de Deus, e somos honrados, igreja. Não é porque é meu netão que eu não passo mão na cabeça de pecado. Eu estou com a vara na mão, aí o cajado. É vara meu. Mas é um homem de Deus. É um homem de Deus. É um homem chamada extraordinária. E Deus chamou. Irmão, quando eu vejo a vida do pastor Júnior, eu olho para Deus e dou glória a Deus. Porque não tem... Vocês sabem que Deus é detalhista, né? Deus cumpre todos os detalhes. Todos os detalhes. Deus é este Deus que nós serve de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Que Deus do céu nos ajude e nos abençoe grandemente. Vem aqui, pastor, por favor, que eu quero te dar um abraço aqui diante da igreja, a igreja saber que tu é escolhido da avó, não é só você não. Olha, Douglas, não é só ele não. Você é o mesmo estado dele. Né, filho? Vovó te ama. Meu filho, toda a nossa batalha. Valeu. A igreja. É uma honra gloriosa, porque até aqui, meu irmão, este homem, esse consagrado a Cristo, só tem me feito prazer. O meu prazer está na lei do Senhor. Você pode dizer isso comigo? O meu prazer está na lei do Senhor, do eterno Criador. Olha que coisa linda, coisa gloriosa. É que ainda essas mãos estão aqui, que pôs aqui, derramou azeite e consagrou. E quantos têm sido consagrados por essas mãos? Irmãos, muitas vezes eu saio, estou viajando. Outro dia eu estava até no hospital. Quando eu vou passando, vem um homem gritando, pastora. Eu, ei, que foi? Você não me conhece, você não me viu, não? Vi. Oh, meu Deus, sou consagrado, que a senhora me consagrou. Mas aonde, meu Deus? Aonde, meu filho? Ele foi contar. Tem tanto, 16 anos, não sei o quê, contando o caso. Lá para o povo amigo dele, no hospital. Jesus Cristo sabe que essas mãos têm trabalhado nessa obra. E o meu prazer
está nessa obra. Noite, dia e dia. Eu não quero outra coisa. O povo pergunta se você não quer. Não quero. Eu quero servir. Esse nome de servo, de serva. Deus foi me dar uma explicação. O que quer dizer este nome? E ele me trouxe assim, pastor. Você sabe um garçom, quando você chega no restaurante e se senta? O garçom não vai lá te atender? Vai. Por quê? Porque ele é um servo do povo. É um servo do povo. O povo chega lá e ele vai lá atender. E vocês é servo de quem? Meu. É para que eu servo? Para servir. Não é por metade, é para servir. Servir como aquele homem que serviu o rei, né? Que era garçom do rei. Que foi lá para Jerusalém. Fazer os muros de Jerusalém. Né? O irmão Neemias. Irmão, nós estamos aqui para ser servo. E servir a quem? Servir o reino. Servir uns aos outros. E nós servindo uns aos outros, servindo o nosso pastor, honrando, porque pastor, eu sei que pastor é chato, né? Eu sou de pior. Pastor, eu vou te contar, suportar eu, meu filho, precisa ter um balaio de azeite, viu? Para aguentar, eu sou de amar e servir aos irmãos. Mas eu quero ver os irmãos servir com alegria a Deus. Servir a Deus com alegria. Porque, irmãos, breve nós não estamos mais aqui. Você está vendo tudo se cumprindo? A vinda de Cristo, né, pastor? Por isso dizer, preparai-vos. Preparai para entrar no reino. Que Deus do céu nos ajude e nos abençoe. Deixa eu começar a falar aqui, vai o dia. Mas Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Cadê o obreiro que quer vir aqui fazer? Vem cá, meu filho. Vem cá. É pastor, é mesmo. É pastor. É pastor. Oi, irmãos, que coisa boa, não é? Coraçãozinho de Jesus, o nosso também, né, filho? É verdade. Quando Jesus pediu a nós, não pediu outra coisa. Filho meu, me dá o quê? Aí Jeremias escreveu, irmãos, no livro, no capítulo 17, versículo 9, que o coração é perverso e enganoso. Jesus pediu o quê? Um perverso e enganoso para ele. Jesus quer coisa boa? Não, graças a Deus que não. Por isso que ele me chamou. Graças a Deus que não. Ele chamou gente ruim para ele fazer bom. Não é verdade? Coração, eu preguei na cidade de Aras, essa semana, quarta-feira, dizendo assim, graças a Deus que Deus só deu um coração nosso. Já pensou se fosse dois? Um só. Já não é para nós dobrar ele. Para fazer nosso coração agradar a Deus. Já com tanta dificuldade. É preciso que nós regaçamos as mangas. Toma posição. Cabeça erguida. A cabeça doendo, mas eu vou para a igreja. Mas agora é a perna, eu vou também. Mas estou com febre, eu vou com febre. Não é, pastor? Para nós poder crescer na graça e no conhecimento de Deus. Osés disse isso no capítulo 6, versículo 3, ele diz assim, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Porque se Deus falar com nós, Deus fala onde? No coração. Deus não fala lá de fora porque ele não está do lado de fora. Ele está do lado de dentro. Ele vai falar no meu coração, ó filha,
Não faça assim. Ó, filha, não vai assim. Ó, filha, não vai não. Dentro de nosso coração. Por isso ele, rei da sabedoria, príncipe da sabedoria, pediu o pior nosso. Ele não pediu nossa casa, né, pastor? Era até mais fácil nós fechar a casa, dar para ele e sair com o nosso coração ruim. Ele pediu o pior de nós, o coração, para ele. Dá-me. Aí eu falei lá, você tem quantos coração? Você deu para Deus? Dei, então não é mais seu. Se você me der um presente, agora não é mais seu, é meu. E nós demos presente para Deus, né, pastor? Agora não é mais nosso. É de Deus. Por isso nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Chega, não chega? Deus abençoe. Por enquanto.